Olá, queridos, passando aqui para desejar uma ótima semana a todos e trazer também uma palavra de reflexão para a nossa vida no dia de hoje. E o texto escolhido é Efésios capítulo 5, versículo 18, que nos adverte para não nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas nos encher do Espírito. E aí, nesse sentido, eu quero dizer que eu sempre leio a Bíblia e entendo que a Bíblia é um livro de princípios. E muitas vezes, quando nós caminhamos diante de um olhar literal, nós acabamos perdendo muito com isso. E nesse sentido, eu quero trazer então uma reflexão considerando esse texto. De fato, o texto fala de vinho, que é uma bebida que as pessoas usavam antigamente, usam nos dias de hoje, para proporcionar prazer, é um momento de alegria. Porém, existe um problema. Tudo em excesso acaba levando a pessoa a uma situação ruim. E o vinho em excesso leva à embriaguez. Bom, mas podemos então, utilizando-se do princípio, entender que existem outras coisas na vida que são lícitas, mas que, se nós nos embriagarmos com elas, certamente também teremos consequências ruins. Existem pessoas que podem amar tanto a sua profissão ao ponto de se embriagar com ela e isso, consequentemente, atingirá outras áreas da sua vida. Existem pessoas que amam o dinheiro e a Bíblia fala, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E existem então pessoas que vivem para essa realidade e a questão não está no problema de ter o dinheiro, mas está no fato de amarmos o dinheiro. E quando nós amamos o dinheiro, nós começamos a nos embriagar por essa realidade e isso também traz consequências ruins na vida do homem. Então nós podemos até mesmo nos embriagar com coisas que parecem ser boas, como por exemplo, eu trabalho para Deus, mas se eu me embriagar com o meu ministério, certamente isso é algo que Deus não deseja. E existem pessoas que muitas vezes estão se embriagando até mesmo com aquilo que Deus tem chamado elas para fazer, e parece ser algo interessante, mas o Senhor sempre nos chama para o equilíbrio. E nos embriagando, por exemplo, com o ministério, podemos às vezes estar fazendo muitas coisas para Deus, porém, agora sem Deus estar presente nisso tudo, sem ser conduzido por Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, porque o princípio ele é muito claro. A embriaguez traz sobre o homem uma distorção da sua visão sobre as coisas, traz um desequilíbrio na sua caminhada, e tudo isso acaba nos atingindo quando estamos embriagados em alguma área da nossa vida, com alguma situação da nossa vida. Mas o texto nos fala que tão importante quanto não nos embriagar é estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Muitas vezes, essa reflexão gera em muitas pessoas uma certa falta de entendimento. Porque, de um lado, todos aqueles que recebem Cristo Jesus em suas vidas como seu Salvador, recebem em suas vidas o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos entender que precisamos deixar que cada vez mais e mais o Espírito Santo de Deus esteja preenchendo todas as áreas de nossas vidas. Não podemos desconsiderar, e a Bíblia é muito clara nisso, que existe dentro de nós uma natureza carnal e agora, nós que recebemos Cristo Jesus em nossas vidas, uma natureza espiritual surge. E então a Bíblia fala que existe uma luta travada entre a carne e o Espírito. Então buscar ser cheio do Espírito Santo é, inclusive, tomar essa decisão de estar sempre atento e deixando que a nossa natureza espiritual ela esteja realmente prevalecendo em nossas vidas ou dentro de nós. Assim sendo, a recomendação que a palavra de Deus nos traz hoje é essa, que estejamos atentos. Será que estamos embriagados com alguma situação da nossa vida, ainda que seja lícita? Seja pessoa, dinheiro, seja profissão, seja o que for, será que alguma coisa está nos embriagando? A recomendação da palavra de Deus é essa, não vos embriagueis. Porém, tão importante quanto não se embriagar, é nós estarmos intencionalmente buscando estar cheios do Espírito Santo. Esse texto mesmo, seguindo um pouco adiante, nos fala que nós fazemos isso de qual forma? Vivendo uma vida de louvor a Deus, tendo um coração grato e também nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Então vejo que o louvor, a gratidão e até mesmo essa vida em comunidade, elas nos ajudam a estarmos buscando ou vivendo essa realidade da busca por estar cheios do Espírito Santo. Então que Deus continue falando aos nossos corações e que possamos assim estar não apenas ouvindo a palavra de Deus,
mas dando ouvidos àquilo que Deus tem a nos falar. Um grande abraço, excelente semana para todos, é o que eu desejo. Permaneçam na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.